Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão interessantíssima de física da matéria de capacitores e de elétricos. Essa aqui é uma matéria que sempre cai nas provas do Ita ou do IME e essa questão que eu estou fazendo é da prova do Ita 2006, segunda fase. E quero já de início falar isso para vocês, gente, que essa questão ela está numa segunda fase, mas ela não tem, a meu ver, nível de segunda fase. Gente. Isso aqui é uma questão de segunda fase que tem nível de primeira fase. Eu vejo que a cada ano que passa, as provas elas têm ficado mais exigentes, mais difíceis, e aí o ITA ele está elevando cada vez mais o nível das questões. Essa aqui sendo uma questão de 2006, muita coisa mudou de 2006 para 2025, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Então, eu reforço isso, gente, estudem, estudem, estudem de novo, né? Porque é preciso ter uma base muito boa para poder fazer essas provas. Antes de começar, para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz assim, a figura mostra um capacitor de placas paralelas de área A separadas pela distância D. Inicialmente, o dielétrico entre as placas e o ar e a carga máxima suportada é QI. Aí, para que esse capacitor ele suporte uma carga máxima QF, foi introduzida uma placa de vidro de constante dielétrica Kzinho e espessura D/2, sendo mantida a diferença de potencial entre as placas. Aí ele quer que você calcule a razão entre as cargas QF e QI. Aí essa aqui é uma questão gente, que você só de ler você já sabe logo, né, que você precisa trabalhar com a capacitância com os dielétricos, né, que dá uma mudada. Quando você tem dielétricos entre as placas de um capacitor de placas paralelas. Aí a primeira observação que eu vou fazer aqui é essa, gente. Essa observação é sobre a capacitância em capacitores de placas paralelas. Vou colocar aqui, ó, capacitores de placas paralelas. Você tem que saber a fórmula da capacitância, viu? Isso aqui é importantíssimo. Placas paralelas. A fórmulazinha é essa daqui, gente. Você tem C é igual a ε0 vezes A sobre D. Onde ε0 é a permissividade, A é a área e o D é a distância entre as placas. E aí o que acontece? Isso daqui é quando você tem o ar, né? Isso aqui é quando você tem o ar entre as placas, né? O ε0 é a permissividade do vácuo. E aí o que acontece com dielétricos? Eu já vou colocar logo com dielétricos aqui. A única coisa que muda, que é fundamental para essa questão, né? Com dielétricos, eu vou chamar de C', né? Esse C' vai ser epsilon vezes A sobre D. É só isso, gente. A diferença só muda isso. E aí é preciso entender, é nessa parte, gente, que vai entrar esse conceito de constante dielétrica. Porque aqui ele fala sobre essa constante dielétrica. A constante dielétrica K é aqui que entra esse conceito da constante dielétrica. Aí aqui eu vou colocar, ali é com A e aqui é com dielétricos, né? Você vê que não muda praticamente nada, né? Mas na hora de você fazer as contas, ele dá uma mudada com toda certeza. Gente. Aí aqui você tem que se ligar no seguinte, que esse epsilon, ele nada mais é do que K vezes ε0, onde esse K é a chamada constante dielétrica, né? K é a constante dielétrica. Basicamente é isso, gente. Isso aqui é toda a teoria basicona que a gente precisa dentro de dielétricos para que a gente consiga resolver essa questão. Tranquilo? Aí pronto, feito isso, gente, dita essa parte mais teórica, vamos passar para as contas. Ó. Aqui a gente tem que lembrar, gente, que a fórmula da carga, né? Aí eu vou fazer aqui o início e o depois. Ó. O início. A gente tem que lembrar da carga, a gente, que é dado por essa expressãozinha aqui. A carga QI, ela vai ser C vezes V. Onde esse V é a diferença de potencial. Eu até gosto de brincar, né? Que essa aqui é uma formulazinha, né? Que a gente decora facinho por frases, né? Porque eu repito uma frase que eu aprendi na época do colégio, né? Com o meu professor da época do colégio. Eu quero comer vatapá, né? Você falar essa frasinha, você memoriza no instante essa fórmula, né? Quero comer vatapá. E aí pronto, aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir o C, né? O QI, a gente vai substituir o C inicial por ε0 vezes A sobre D vezes V. Essa é a expressão do QI, gente. A gente guarda essa expressão aqui, tá bom? Eu vou chamar essa equação de equação número 1. Essa aqui já é a nossa equação. Você vê como é simples, né? É muito fácil de trabalhar com isso. Aí o depois. O depois é que entra a parte
que tem um certo algebrismo, assim, mas não é nada que seja do outro mundo, gente. Vocês vão ver como é um algebrismo que eu não acho complicado de fazer, é só treinar um pouquinho, você fica fera nessa parte, né? Aí o que que acontece? Quando você tem o dielétrico, né? Eu vou colocar aqui, ó, com o dielétrico, você vai ter como se fossem dois capacitores em série. Basicamente é isso, ó. Quando você tem um dielétrico, eu vou fazer só um esboço aqui, né? É como se você tivesse, gente, dois capacitores que estão em série, ó. Se você fizer esse desenho aqui, você vai ter dois capacitores em série, você vai ter D sobre 2 e D sobre 2. E aí você vai usar a capacitância equivalente em série. É simples assim, você vê como é de boa, né? E é isso que a gente vai ter, D sobre 2 e D sobre 2. Eu vou até dar uma rabiscada na própria figura, ó. Na própria figura ele diz que é o D sobre 2, então eu vou deixar na própria figura rabiscada aqui. Né? Você vai ter D sobre 2 e a outra parte é o D sobre 2. Isso, no caso, para você analisar esses dois resistores que estão em série, beleza? Aí pronto, feito isso, gente, agora a gente vai passar para a capacitância equivalente. Ó. A gente tem é como se fosse entre aspas, certo? Capacitores em série. Eu boto entre aspas porque não é como se, né, basicamente, não é como se fossem dois capacitores, o cálculo é como se fosse, entende? Então você vai fazer capacitância equivalente, ela vai ser C. Aí esse C do dielétrico eu vou chamar de CV. É só para mudar. Esse C, quando você tem o dielétrico, eu vou chamar de CV, dividido por C mais CV. E aí aqui a gente vai utilizar isso. A gente vai usar essa continha, né, com esse cuidado de já substituir. Ó. O C, a gente tinha ε0 vezes A sobre D, né? E aí esse CV com o dielétrico, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar K, ε0, porque é o epsilon dele vezes A sobre D. Basicamente é isso. Ó. Essa é a diferença. Você vê como não muda muita coisa, mas aqui a gente tem um certo algebrismo por fazer. Certo? Aí aqui o que a gente tem que se ligar? Que na verdade é D sobre 2. Certo? Que eu já estava cometendo um pequeno errinho ali. É D sobre 2, porque cada um ele pega esse D sobre 2. Então, essa distância, a gente tem que pegar a distância como se fosse para cada um deles. Ó. D sobre 2 e D sobre 2. Já estava quase cometendo um errinho ali. Ó. Você tem ε0 vezes A sobre D sobre 2. K, ε0 vezes A dividido por D sobre 2. Aí na soma, as mesmas expressões. ε0A é dividido por D sobre 2, mais K, ε0 vezes A dividido por D sobre 2. Aí agora é só a gente concluir essa continha aqui, é uma continha super tranquila. Você vê que esse 2 que estão no denominador, eles vão passar para cima, né? Vai ficar um 4 vezes o K, ε0 ao quadrado, vezes A ao quadrado. E aí vai ficar sobre Dzinho ao quadrado, dividido. Aí aqui nessa outra parte, a gente vê que o 2 vai passar para cima. Tem vários termos que a gente pode pôr em evidência. O 2, o ε0 e o A e embaixo o D. Né? Tudo isso aqui a gente pode pôr em evidência. E aí quando a gente faz isso, a gente abre um parêntese e fica 1 mais K. Aí pronto, aí que a gente vai fazer isso, divisão de frações. A gente repete o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. A gente vai repetir o de cima e multiplicar pelo inverso do de baixo. A gente vai multiplicando pelo inverso do de baixo, ele vai ficar D. E aqui embaixo vai ficar 2 ε0 A 1 mais K. Aí que a gente pode simplificar alguns termos. A gente pode simplificar o quadrado do D com o D, o quadrado do ε0 com o ε0, o quadrado do A com o A, e a gente ainda pode simplificar o 4 com o 2, ficando 2 em cima. Ou seja, depois de todas essas simplificações, ele vai ficar muito mais simples. Ó. Fica 2 vezes K vezes ε0, isso aqui dividido por D, que multiplica 1 mais K. Pronto. Essa é a capacitância equivalente. Gente. O cálculo, assim, a meu ver, mais assim, complicadinho dessa questão é esse. E que não chega a ser tão complicado. É só você fazer com calma, sem pressa. Aí assim, a gente vai encontrar a carga final. A carga final ela vai ser a capacitância equivalente vezes o V. Já que ele disse que não mudou a DDP. Então, o que vai ser o QF? A gente vai substituir essa expressão da capacitância equivalente. 2K ε0 sobre Dzinho 1 mais K vezes V. Aí pronto, gente, a questão não quer que você faça QF sobre QI.
Então a gente vai fazer agora a conta final, ó. QF sobre QI. A gente repete esse QF, né? 2K, Y0, V sobre Dzinho, 1 mais K. E aqui a gente vai dividir pelo inverso do QI, gente. Ó. Esse QI era Y0 AV sobre D, né? Então o D vai passar para cima, certo? O D vai passar para cima. E a parte de baixo, né? Só botar aqui é o Y0AV. Né? Y0AV. Y0 vezes A vezes o V. Sim, aqui ainda ficou faltando um termo, gente. É muito importante a gente sempre rever o que a gente fez, né? Que aqui essa questão ela é simples, mas ela tem alguns detalhes. Né? Eu tinha esquecido de pôr um A ali nessa parte de cima. Agora, quando eu estava concluindo, foi que eu percebi, né? Aí Y0 vezes A vezes V. Aí aqui a gente vai poder cortar alguns termos. Ó. Y0 vai embora com Y0, o V vai embora com V, A vai embora com A, D vai embora com D. Né? Aí vai sobrar quem? Só vai sobrar o 2K e o K mais 1 embaixo. Né? Aí você vê que não sobra quase ninguém no final. Vai ficar 2K em cima e embaixo vai ficar 1 mais K. Pronto, gente. Esse aqui é o nosso gabarito. É isso que a questão queria que você fizesse, né? Chegasse nessas contas e chegasse nesse resultado, 2K dividido por 1 mais K. Esse é o nosso resultado. Linda essa questão, né? Você vê que é uma questão que é relativamente simples, assim, é uma questão que se você tiver estudado direitinho esses conteúdos, super dá para desenrolar. Espero que vocês tenham entendido direitinho, todo passo a passo. Não deixem de dar um joinha no vídeo e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!